Já vai ao vivo para a coletiva de imprensa, onde o governador de São Paulo e o secretário de Segurança Pública falam agora sobre a prisão do homem que teria atirado no soldado da rota Patrick Bastos Reis, no litoral paulista. Pode abrir o áudio para a gente ouvir. Da prioridade da nossa gestão em reforçar o policiamento no litoral. Era a Operação Impacto Litoral. Já vem acontecendo desde o início da nossa gestão. Agora, o reforço e o aumento real de efetivo que o governador mencionou, a gente não consegue da noite para o dia aumentar sem que haja um concurso, um novo edital de concursos, um período de formação que leva no mínimo 1 ano, no caso do policial militar. Nós temos na nossa programação um aumento de uma unidade policial militar no Guarujá em fevereiro de 2024, é o planejamento inicial, para que nós possamos aumentar com um aumento real de efetivo. A gente não quer remanejar um efetivo da capital, do interior, para colocar para lá, porque daí não vai adiantar. Se eu colocar efetivo lá, eu vou descobrir de outra região. E discordando da argumentação, não bastou essa tragédia acontecer, porque nós já estamos priorizando desde o início da gestão com ferramentas e rearranjos institucionais. No caso, a Operação Impacto, com um efetivo que não é da região, que vem para reforçar e volta, vem para reforçar e volta. E as tropas de choque, nesse caso, são empregadas nesse sentido, pela proximidade com o litoral e também pela facilidade de emprego. Secretário, Malu Mães, da CBN, eu tenho 2 perguntas. A primeira, a Operação Escudo estava prevista para durar 30 dias. Agora que já foi, isso segundo as informações que a gente conseguiu com a SSP, depois que foi preso o Erickson, vai continuar essa operação por 30 dias ou não? E a segunda pergunta, os agentes que participaram da operação estavam com as câmeras na farda deles e os senhores vão analisar essas imagens, o áudio, para checar se houve, por exemplo, esses relatos que a ouvidoria aponta de ameaças e de tortura? E sim, também... claro, como sempre foi feito. Agora, essa informação de que vai parar a operação porque o indivíduo que atirou no policial foi preso. Não, não vai. A nossa primeira coletiva, a gente mencionou que a operação ela vai prosseguir por, no mínimo, 30 dias. Mas já é uma operação que vem acontecendo, né? Impacto já vinha acontecendo. A Operação Escudo teve um aumento de efetivo para esse primeiro momento, mas a operação vai continuar por, no mínimo, 30 dias. Sim, por, no mínimo, 30 dias. Combater o crime organizado na Baixada Santista. Sim, precisa. Pergunta pro pessoal que mora lá se não precisa do efetivo do reforço policial. Precisa e muito. Tanto é que nós vamos criar uma unidade policial militar com aumento real de efetivo. Nós sabemos que, lamentavelmente, a Baixada Santista não recebeu o devido apoio. Isso não é culpa dos policiais, tá? Não recebeu a devida atenção que merecia, e nós não podemos deixar com que no estado de São Paulo haja locais onde as forças policiais não possam levar a segurança para a população. Mayra, da Band, bom dia. Queria entender, já falou um pouquinho dos próximos passos da operação, mas todos os envolvidos já foram presos ou vocês ainda estão buscando mais algum? E como é que tem certeza que o indivíduo que se entregou foi de fato o autor do disparo? E só uma dúvida rápida, o soldado que faleceu estava usando colete? Sim, estava usando. O disparo, ele infelizmente entrou pela região do ombro e transfixou na parte do peito do policial. Desculpa, a primeira pergunta foi? Tá, excelente pergunta. Não, a primeira pergunta que você fez, que eu acho que é mais técnica e interessante a gente responder, como nós sabemos que ele foi o autor dos disparos? Por provas testemunhais dos outros indivíduos presos. Nós temos ali um trabalho de investigação que foi feito. Por gentileza, você que está em casa acompanhando o Primeiro Impacto ao vivo, ouviu um pedaço da coletiva de imprensa do governo de São Paulo sobre a morte do policial militar. Foi alvo de um disparo. As últimas informações dizem cerca de 70 metros de distância, como se um sniper do tráfico tivesse disparado na direção desse policial. Resultado, tem operação na região e pelo menos 10 pessoas já morreram nessas operações na comunidade onde o policial militar foi baleado desde a última sexta-feira. Andressa Lara, da VTV de Santos, está na delegacia e atualiza as informações para a gente. Andressa, bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Nós estamos na frente do DPSED aqui da cidade do Guarujá, onde o Erickson David da Silva, de 28 anos, permanece aqui. Ele que é o principal suspeito de ter atirado e matado o policial da rota Patrick Bastos dos Reis, de 30 anos. Ele se entregou ontem na capital paulista, ali na Zona Sul. Ele se entregou, chegou até mesmo antes de se entregar às autoridades, fazer um vídeo dizendo ser inocente e também pedindo para que o governador Tarcísio de Freitas cessasse as mortes aqui na região do Guarujá. Ele fala que pessoas inocentes morreram, ele fala novamente ser inocente, depois ele aparece ao lado do advogado dele, ele fala que não foi agredido, não apanhou, mas que a família dele estava sendo ameaçada. O governador, inclusive, chegou a fazer algumas postagens pelas redes sociais confirmando que o Erickson foi preso, que ele se entregou, que estava sendo encaminhado aqui para o DPSED. Ele chegou aqui por volta das 11 da noite e também disse que outras 3 pessoas, outros 3 criminosos já estavam presos graças à inteligência da Polícia Militar. Então, esses 3 presos, eles teriam ali apontado o Erickson como principal suspeito da morte. E também essa questão que você comentou, Felipe, o policial ele foi atingido a uma distância entre 50 e 70 metros. Então ali seria mesmo um sniper, como é conhecido o Erickson dentro do tráfico organizado aqui na região da Baixada Santista. E muitos comentaram que ali naquela região da Vila Júlia, da Vila Zilda, onde o policial fazia as rondas, só ele era um dos únicos ou até mesmo o único que poderia atirar naquela distância. Tudo isso aconteceu na noite de quinta-feira, no último dia 27. O policial Patrick Bastos dos Reis estava com outros policiais fazendo rondas ali. Ele que é da capital paulista e foi designado aqui para a região para fazer esse combate contra o tráfico organizado, né? Nós vimos aí na coletiva eles comentando sobre essas operações que acontecem desde o começo do ano aqui na região da Baixada Santista. Muitos policiais, principalmente aposentados, morreram aqui na região. Na cidade do Guarujá, especificamente, morreram já 4. E por isso essas operações continuavam e continuam aqui na cidade. O policial da rota estava aqui quando foi atingido. Um outro policial que estava ao lado dele também foi atingido na mão. Os 2 foram encaminhados para uma unidade básica de saúde ali próximo da comunidade, mas infelizmente o Patrick não resistiu. O outro policial já foi liberado e passa bem. Só comentando, Felipe, em relação a essa operação, a Operação Escudo, que começou logo na sequência, 600 policiais vieram da capital para reforçar o policiamento aqui na região. Voltamos. Muito obrigado, Andressa, pelas informações. Bom trabalho para você. E complementando a informação que ela nos trouxe, você que está aqui no Primeiro Impacto acaba de acompanhar a coletiva do governo de São Paulo, informando, inclusive, que a operação deve continuar por pelo menos 30 dias. Obrigado, Andressa. Bom trabalho e boa semana para você.